Saudações, galerinha! E aí, como estão os estudos? Estão se dedicando bastante? Lembre do que eu disse na aula anterior, tá? Sejam amigos da matemática, então pratiquem. Na aula de hoje nós vamos continuar a nossa parte sobre polinômios, só que agora nós vamos entrar em fatoração. Então nós já vimos operações com polinômios, já vimos produtos notáveis e agora nós vamos ver fatoração. Que inclusive a fatoração vai fatorar os produtos notáveis que nós vimos na aula anterior. Mas antes, o que seria fatoração, pessoal? Então pense o seguinte, fatorar vem de fator. Então fator está relacionado à multiplicação. Então fatorar nada mais é que transformar o objeto que eu estou fatorando, no nosso caso aqui são os polinômios, então é escrevê-lo como um produto entre dois ou mais polinômios. E é isso que nós vamos ver. Só que antes vamos tirar um gancho para vocês verem essa relação de fatoração com produto da fatoração numérica que vocês fazem, que vocês aprenderam anos anteriores. Então vou pegar aqui um exemplo. Olha, vamos supor que eu queira fatorar o número 50. Então como é que eu fatoro esse número? Fazer a fatoração é transformá-lo num produto entre dois ou mais, no caso, números. Né? Quando eu falar de polinômios, será fatorar, transformar em um produto dois ou mais polinômios. Mas vamos ver como é que eu faço essa fatoração. Eu preciso fazer uma decomposição. Eu faço a minha decomposição, ou seja, a minha fatoração em fatores primos. Isso para números. Né? Então vamos aqui, ó. Vamos fazer a decomposição. Começar com o primo menor, com o menor primo, que é 2. Então isso daqui dá 25, e aí dá por 5, e aqui dá 5, dá por 5, e aqui dá 1. Então como é que eu posso escrever essa fatoração do número 50? Então o número 50, ele é igual ao produto de dois outros números. Quais são eles? O 2 multiplicado pela potência 5 ao quadrado. Lembrando que aqui eu posso fazer 5 vezes 5, que dá 5 ao quadrado. Então vejam que legal, eu tenho aqui ó, um produto entre dois ou mais números que está resultando aqui no número 50. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora, só que com polinômios. E aí existem casos de fatorações especiais e cada caso vai usar uma técnica diferente. Nós vamos ver 4 casos: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Então vamos iniciar agora com o nosso primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. Então já tenho aqui dois exemplos para nós exemplificarmos esse caso de fatoração. Coloquei aqui um passo a passo para vocês de como vai fazer essa fatoração por fator comum em evidência. Então, o fator comum significa que eu vou procurar no meu polinômio um fator comum a todos os termos. Então, se existir esse fator comum, eu vou poder fazer a minha fatoração utilizando o fator comum em evidência. E como é que eu faço isso? Do nada? Não, existe uma técnica, existe um passo a passo que se vocês seguirem, sempre que forem fatorar um polinômio por fator comum, vocês conseguem desenvolver bem. Então vamos seguir o passo a passo e ver como é que acontece. Então vou seguir aqui nesse primeiro exemplo aqui embaixo e aí tem o passo a passo aqui, ó. Então qual é o primeiro passo? Verifique se há um número e eu coloquei aqui entre parênteses o MDC, porque às vezes vocês encontram números que são divisíveis por 2, mas também são divisíveis por 4. Então o maior divisor seria o 4 aí. Né? Então o MDC vocês aprenderam em anos anteriores, qualquer coisa volta lá e dá uma revisada. Ou então nas nossas aulas presenciais, nossas aulas online pelo Meet, eu pego e mostro a vocês como se calcula o MDC. Então eu vou procurar em todos os termos um número que divida todos os coeficientes de todos os termos de um polinômio. Se sim, eu vou reservar. Então vou olhar aqui esse primeiro exemplo. Veja que esse termo, coeficiente é 2. Veja que esse termo aqui, o coeficiente é 3. E esse termo aqui, o coeficiente é menos 1. Então, nesse caso, o primeiro passo não se verificou aqui. Ou seja, não existe um número que divida todos os coeficientes ao mesmo tempo. Na verdade, existe, não é? O 1 é divisor de todo mundo. Mas nesse caso aqui não vai ser importante eu destacar como fator comum o número 1. Então eu vou para o segundo passo. O que é que o segundo passo diz? O segundo passo diz aqui, ó. Verifique se existem variáveis em comum a todos os termos.
Então, para que seja fator comum, tem que ser comum a todos os termos, pessoal. Não pode ser a 2 ou a 3. Se o polinômio tem 4 termos, o fator comum tem que ser comum a todos os 4 termos. Então, eu vou procurar se tem variáveis, ou uma variável, ou duas variáveis. Isso daí vai depender do conjunto de variáveis que o polinômio tenha. Então, eu vou procurar se tem comum em todos os termos. Se sim, eu vou reservar uma cópia com o menor expoente. Isso aqui é muito importante, pessoal. Peguei a variável em comum a todos os termos, eu sempre vou pegar aquela que tem o menor expoente, tá bom? Então vamos ver aqui no exemplo como é que fica essa situação. Eu tenho aqui, ó, nesse termo tenho a quadrado e tenho b. Nesse termo eu tenho a ao cubo e tenho c. E nesse termo eu tenho a quarta. Então se vocês olharem o a aqui, ó, esse a é comum a todos os termos. No caso aqui, aos 3 termos desse polinômio. Então o meu fator comum vai ser o A, né? Porque como eu já verifiquei no primeiro passo, não tinha um número. Então já descartei o primeiro passo. No segundo passo, tinha uma letra, tinha uma variável. E aí, o meu fator comum vai ser o A. E agora, detalhe no expoente. Vamos olhar os expoentes. Aqui eu tenho A ao quadrado. Aqui eu tenho A ao cubo. E aqui eu tenho A à quarta. Então, o menor expoente é isso mesmo, é o 2. E para fazer o fator comum, eu vou pegar sempre com o menor expoente. Então seria o a ao quadrado, o fator comum. E aí eu já fecho os dois passos para calcular, para determinar, para encontrar o fator comum. Encontrei o fator comum, a fatoração está feita? Não, eu só encontrei o fator comum que vai me auxiliar na fatoração. Como é que eu faço a fatoração? Vamos seguir nos próximos passos. O terceiro passo é um complemento do primeiro e do segundo, ou seja, o produto do que foi obtido nos passos 1 e 2 será o primeiro termo ou o primeiro fator da fatoração. Lembre-se que uma fatoração é transformar em um produto. Em um produto eu tenho vários termos desse produto. No caso aqui, o meu fator comum, que é apenas a ao quadrado, ele vai ser o primeiro termo da fatoração. E o segundo fator da fatoração será obtido fazendo-se a divisão do polinômio original pelo fator comum. Pessoal, o polinômio original é o polinômio que eu estou fatorando. No caso, seria esse daqui, ó. O 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a à quarta. Esse é o polinômio original. Então, a conclusão desses dois passos, do terceiro e do quarto, é o seguinte. Então, o fator comum, que é a ao quadrado, que é o produto do que foi obtido no primeiro e no segundo passo, então ele é o primeiro termo da fatoração. E o segundo termo vai estar aqui dentro desse parênteses, vai ser quem? O polinômio original dividido por quem? Pelo fator comum. Ou seja, vou dividir todo esse polinômio por quem? Por a ao quadrado. Então, divido aqui por a ao quadrado, aqui também por a ao quadrado, e aqui também por a ao quadrado. E agora eu faço as continhas. Eu estou dividindo monômio por monômio, eu faço aquela divisão de monômios que nós aprendemos em aulas anteriores. 2 dividido por 1 vai dar 2. A ao quadrado dividido por a ao quadrado dá a elevado a zero. Né? Lembre-se que na divisão de bases iguais eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então aqui vai ter 2 menos 2 que dá zero. E aí vai ficar a elevado a zero aqui. E sobra o b, né? Não tem ninguém para dividir com b. Então fica assim, ó, 2b apenas. Conservo mais, sinal vai dar positivo. 3 dividido por 1 vai dar 3. A ao cubo dividido por a ao quadrado, conserva a base. 3 menos 2 vai dar 1. Então não preciso expor aqui o expoente 1, como vocês devem saber. E por fim, menos e mais dá menos. A elevado à quarta dividido por a ao quadrado, eu vou conservar a base, que é a, e vou subtrair 4 menos 2, que vai dar 2. E aqui eu tenho a minha fatoração, pessoal. Ou seja, eu tinha um polinômio e fiz a fatoração desse polinômio como sendo um produto, uma multiplicação, entre dois outros polinômios, entre o fator comum
e o outro polinômio, que é obtido através da divisão do polinômio original pelo fator comum. Então é bem simples, pessoal, é só praticar, pega essas dicas aí que vocês estão vendo aí na tela de vocês, pratiquem, tenta fazer, qualquer coisa volta o vídeo, vê como eu fiz, vê a leitura das dicas e faz novamente. Então vamos agora para esse outro exemplo aqui em cima. Vou seguir a mesma linha de raciocínio. Vou verificar se há um número que divida todos os coeficientes dos termos de polinômio ao mesmo tempo. Aqui o coeficiente é 1, aqui também é 1, aqui é 10 e aqui é 3. Não tem um número que divida todos ao mesmo tempo, a não ser o próprio 1. Nesse caso eu não vou precisar expor o número 1, tá? E aí vou calcular agora o fator comum através do segundo passo. Eu vou verificar se existem variáveis em comum a todos os termos. E aí, se existir, vou reservar sempre com o menor expoente. Então veja aqui, ó, nesse termo eu tenho B, nesse eu também tenho B, nesse eu também tenho B e nesse eu também tenho B. Opa, então B é fator comum. Coloco aqui. Qual é o menor expoente de B? É o 1, não é? É o mesmo em todos os termos. Então, por mais que o expoente seja igual, mas aí, se todos os expoentes forem iguais, eu vou pegar, obviamente, o único expoente que tem, que é o 1. Vamos agora para o y, né? Aqui eu tenho y, também tenho y, também tenho y, também tenho y. Então, y também é uma variável em comum. E aí, o que é que eu vou procurar? O menor expoente. O expoente do y aqui é 1, o expoente do y aqui é 2, o expoente aqui do y é 1 e o expoente do y aqui é 2. O menor expoente é o 1, né? Então vou deixar aqui y elevado a 1. Deixa eu só consertar aqui para ficar claro que é um b. E esse é o meu fator comum, o produto entre b e y elevado a 1. Então lembre-se, o fator comum, que é by elevado a 1, é o primeiro termo da fatoração. Quem é o segundo termo? Que é um produto, não é, pessoal? Eu vou pegar todo o polinômio que eu estou fatorando e vou dividir pelo fator comum. By, by, by e by. Então vamos lá. Esse primeiro termo, b dividido por b dá 1, né? Vou subtrair os expoentes, 1 menos 1 dá 0. Y dividido por y também dá 1, porque vai ficar y elevado a 0, que também vai dar 1. Então, como eu já dividi tudo e sobrou único e exclusivamente 1, ele tem que aparecer aqui, pessoal. Porque agora eu estou com uma soma ou subtração. E aí o 1 não é elemento neutro nesse caso, tá? Então ele tem que ser exposto. Ele só não precisa ser exposto numa multiplicação. Então, fazendo aqui jogo de sinal, menos e mais dá menos. B dividido por B também dá 1, né? Fica 1 menos 1, fica B elevado a 0 e B elevado a 0 é 1. Y ao quadrado dividido por Y conserva a base, subtrai os expoentes, 2 menos 1, que também dá 1. Então o expoente aqui vai ser 1. Aqui vai ser mais, né? Jogo de sinal. 10 dividido por 1 vai dar 10. O B dividido por B dá 1, o y dividido por y dá 1, sobrou 10 aqui, né? E aqui mais 3, b dividido por b dá 1, y ao quadrado dividido por y vai dar y aqui, ó, y elevado a 1. E aí veja que interessante nesse caso, esse termo é semelhante a esse, e esse termo é semelhante a esse. Então, o que é que eu posso fazer? Juntar os termos semelhantes. E aí a minha fatoração finalmente fica assim, ó. By, que multiplica 1 mais 10, que dá 11. Y mais 3, menos y mais 3y, dá menos 2y. E essa seria a fatoração desse segundo polinômio. Se eu quisesse, pessoal, dava para juntar aqui antes de fazer a fatoração, tá? Dava para juntar esse by com esse 10by. Da mesma forma, dava para juntar esse by ao quadrado, esse menos by ao quadrado com esse mais 3by ao quadrado. Beleza? Então, é praticar, pessoal. Praticar, voltar atrás. E aí vem a dica. Como é que eu sei que está certo, professor? Se você pega aqui esse termo e multiplica
usando a propriedade distributiva, por todos os outros termos do polinômio aqui a seguir, você tem que obter exatamente o polinômio inicial. Isso é o que nós chamamos de prova real. Se você obter exatamente o polinômio inicial, então deu tudo certo, a sua fatoração está correta. Belezinha? Então vamos para a próxima fatoração. A próxima fatoração é o agrupamento. Como o próprio nome diz, o que é que eu vou fazer no agrupamento? Eu vou agrupar. E quando é que eu uso o agrupamento? O agrupamento, pessoal, eu uso quando não tenho fator comum em todos os termos. Quando eu só tenho fator comum em grupos, né, em alguns grupos de termos de um mesmo polinômio. Então, no agrupamento, eu vou usar o fator comum para fatorar os grupos em separados, para gerar um novo fator comum, e aí depois eu fatorar novamente por agrupamento, no caso por fator comum em evidência, e terminar a fatoração por agrupamento. Pareceu um pouco complicado, mas nós vamos ver na prática. Eu vou dar a dica para vocês, pessoal. Os polinômios que são fatorados por agrupamento, eles vão ter mais de 3 termos. Ou seja, eles têm que ter no mínimo 4 termos para que você pense em usar o agrupamento. Então já fica a dica. Bateu com um polinômio que tem 3 termos, já sabe, não vai usar agrupamento. Bateu com um polinômio que tem 2 termos, não vai usar agrupamento. E aí, se ele tiver mais de 4 termos ou 4 termos, e aí você já pode analisar a possibilidade de fazer o agrupamento. Porque lembre-se que nem sempre a fatoração vai estar assim na cara. Você tem que analisar de acordo com os casos de fatoração que você tem a seu dispor. Então vamos lá ver como é que fica a fatoração por agrupamento utilizando o fator comum. Então, primeiro aqui nesse exemplo, ó, preste atenção. Aqui eu tenho x, aqui eu também tenho x. Aqui eu tenho y e aqui também eu tenho y. Então veja que eu tenho termos que 2 termos têm a mesma variável e 2 termos também têm a mesma variável, só que uma outra, no caso aqui x e no caso aqui y. Então o que é que eu vou fazer? Convenientemente, eu vou agrupar os meus termos. Então o que é que eu vou fazer? Vou chamar aqui, ó, de grupo 1, G1, e vou chamar aqui, ó, de grupo 2, G2. Isoladamente, o grupo 1 eu consigo fatorar utilizando o fator comum em evidência. Vocês já devem ter notado. Se eu tenho x nesse termo e se eu tenho x nesse termo, x é fator comum. Então, posso usar o fator comum em evidência. O grupo 2 também. Veja que eu tenho aqui y nesse termo e y nesse termo. Então, posso fatorar o grupo 2 também utilizando o fator comum em evidência. Então, vou pegar aqui, ó, grupo 1. Quem é o grupo 1? É m, que multiplica x, somado com 3n, que também multiplica x. E aí, como é que eu faço essa fatoração? Dá para fazer por fator comum. Vocês já devem ter notado que não há um número que multiplica os dois termos ao mesmo tempo, ou seja, que é múltiplo, ou que é divisor dos dois coeficientes. No caso seria o 1, mas não precisa. E a variável que eu tenho em comum nos dois termos é a variável x. Então, nesse caso, o meu fator comum ele vai ser igual simplesmente a x. Como é que fica a fatoração do G1? Lembre-se, o fator comum é o primeiro termo da fatoração. E o que sobra, ou seja, vou dividir aqui pelo fator comum, é o que vai gerar o segundo termo da fatoração. Então, o m dividido por 1 vai dar o próprio m. X dividido por x vai dar 1, não preciso expor aqui, né? 3 dividido por 1 vai dar 3. O n dividido por 1 vai dar n. X dividido por x também vai dar 1, que eu não preciso expor. Fatorei aqui o grupo 1. Então, tudo ok. Vou agora fatorar quem? O grupo 2. Também utilizando o fator comum. Então, vou pegar aqui, ó, o grupo 2, quem foi que eu selecionei? Isso. O grupo 2 é my mais 3ny. Vou fatorar utilizando novamente o fator comum. Quem é o fator comum? Veja que eu não tenho um número que divida os dois coeficientes ao mesmo tempo. Existe, é o número 1, mas eu posso suprimir essa informação.
E a variável comum aos dois termos é a variável y. O menor expoente, aqui no caso os expoentes são iguais, então o menor expoente seria 1, que é o que está aqui. Bom, então a fatoração do grupo 2, lembre-se, o fator comum é o primeiro termo. Como é que eu vou obter o segundo termo? Vou dividir o que eu estou fatorando pelo meu fator comum. Então m dividido por 1 vai dar m, y dividido por y vai dar 1, não vai precisar expor. Somado, 3 dividido por 1 vai dar 3, n dividido por 1 vai dar n, y dividido por y também vai dar 1, não preciso expor aqui o número 1. E aí fica a dica, pessoal. Se você dividir os grupos de maneira adequada, se você fizer a fatoração de cada grupo de maneira adequada, olha o que aparece. O grupo 1 apareceu esse parênteses, m mais 3n. O grupo 2 apareceu esse parênteses, que é quanto? m mais 3n. Ou seja, quando você faz a fatoração de cada grupo, você vai gerar, no fim da fatoração de todos os grupos, um mesmo fator comum. E aí o que é que você vai fazer? Vai usar novamente o fator comum e evidência para acabar a fatoração. Então o que é que eu vou fazer? Dividir em dois grupos, né? Vou colocar aqui a fatoração do grupo 1, que é x, que multiplica m mais 3n. Vou colocar aqui a fatoração do grupo 2, somado, não é? Aqui, ó, mais y, que é m mais 3n. Então está aqui a fatoração do G1, aqui a fatoração do G2. Então veja que inicialmente meu polinômio encontrava-se dessa maneira e agora ele está dessa. Percebam aqui, ó, nesse primeiro termo eu tenho isso. Isso é considerado um fator comum desde que tenha exatamente a mesma coisa como um parênteses no outro termo. E é exatamente o que tem. Então, para terminar a fatoração aqui do polinômio, o meu fator comum seria o m mais 3n. E aí lembre-se, o fator comum é o primeiro termo da fatoração. Quem é o segundo termo, professor? Acertou quem disse. Vou pegar cada termo e dividir pelo fator comum. E aqui também, ó. No caso é m mais 3n. Deixe-me só apagar aqui. Pronto. M mais 3n. E aí eu faço a divisão. Esse parêntese dividido por um parêntese igual, o resultado é 1. O que é que a gente pode fazer? O famoso cancelamento. Esse parênteses dividido por um parêntese igual, o resultado é 1. O que foi que sobrou aqui? Simplesmente x. É o que sobra aqui. O que foi que sobrou aqui? Simplesmente o y. É o que está aqui. E aí eu tenho a fatoração. Um polinômio multiplicado por outro polinômio, que vai resultar nesse polinômio aqui, que foi fatorado por agrupamento. Divido os grupos, grupos que contêm um fator comum, isoladamente, claro, em cada grupo, faço a fatoração. Depois que eu fizer a fatoração, eu vou gerar um novo fator comum, que vai ser comum agora a todos os termos de polinômio, que foi o que aconteceu aqui, e por fim eu cheguei à fatoração final. Então, na verdade, o agrupamento é um uso duplo do fator comum, às vezes até triplo, depende muito da situação. E também existem polinômios que o agrupamento vai ser uma composição do fator comum com outros casos de fatoração que nós veremos a seguir. Então, antes de continuarmos, vamos fazer aqui o outro exemplo para ficar bem mais fixo na mente de vocês. Se vocês prestarem atenção, os 4 termos juntos não possuem fator comum. Aqui eu tenho A, mas aqui eu não tenho. Aqui eu tenho X, mas aqui eu não tenho. E aqui eu tenho Y, mas aqui eu não tenho. Então não tenho uma variável comum a todos os 4 termos. Mas eu tenho variáveis em comum em 2 e 2 termos. Olha aqui, ó. Esse grupo aqui possui a variável em comum, que é a variável x. E esse grupo aqui possui a variável em comum, que é a variável y. Então, mais uma vez, vou fatorar aqui, ó, grupo 1. Como é que vai ficar essa fatoração? O grupo 1 é ax mais bx. Então, o fator comum tem um número que divide os dois coeficientes ao mesmo tempo que não seja o 1? Não tem. Então, vou para o próximo passo. Tem uma variável em comum em todos os termos? Tem. Qual é a variável? A variável x.
menor expoente é 1, então já está aí. E como é que fica a fatoração, então, do grupo 1? Vai ficar assim, ó. X é o primeiro termo da fatoração. Como é que eu encontro o segundo termo? Divido o meu polinômio que eu estou fatorando pelo fator comum. Então, x dividido por x vai dar 1, sobrou o a. E aqui, x dividido por x vai dar 1, sobrou o b. E está feita a fatoração do grupo 1. Vamos fatorar o grupo 2? Vamos lá. O grupo 2 é o grupo formado pelos termos AY mais BY. Quem é o fator comum aqui do grupo 2? Veja, tem o y nos dois termos. Não tem um número que divida os dois termos ao mesmo tempo. Então, o fator comum aqui é simplesmente o y. Como vai ficar a fatoração do grupo 2? Vai ficar assim, ó, coloco o y em evidência e eu divido os dois termos por quem? Por y. Então, y dividido por y dá 1, sobra quem? O a. Y dividido por y dá 1, sobra quem? O b. E aí eu tenho novamente os dois grupos fatorados. Percebam aqui, ó, parênteses são iguais, ou seja, eu gerei um termo em comum aos dois grupos. Quando eu devolver novamente os meus grupos para fatoração, como é que vai ficar? O grupo 1 fatorado é x que multiplica a mais b. Somado aqui o termo do meio. Quem é o grupo 2 fatorado? Y que multiplica a mais b. O que foi que eu gerei? Gerei um fator comum aqui, ó, a mais b, aos dois termos dos meus grupos. Então, o fator comum aqui vai ser simplesmente o a mais b. E aí, eu tenho que o primeiro termo da fatoração é o fator comum. Quem vai ser o segundo termo? Divido o meu polinômio pelo fator comum. Ou seja, divido dois parênteses que são iguais, o resultado é 1. Sobra quem? O x. Divido dois parênteses que são iguais, o resultado é 1. Sobra quem? O y. Está feita a fatoração utilizando o agrupamento, que nada mais é que utilizar o fator comum duas vezes. Então, beleza, pessoal? Vamos para o próximo caso de fatoração. O próximo caso de fatoração é diferença de dois quadrados. E aí, nesse caso, a gente já entra na fatoração de um produto notável. Então, lembre quando eu disse a vocês que quando eu calculo o produto notável, tem um cálculo programado. A fatoração vai voltar o produto notável ao que era originalmente. Por isso que vocês têm que ter noção do cálculo programado, de como é que faz um produto notável utilizando o cálculo programado. Então, eu estou falando aqui de diferença de dois quadrados. Então, estou falando de quadrados perfeitos. Como é que eu sei que um termo será quadrado perfeito? Está aqui, ó. Um termo será quadrado perfeito se tiver raiz quadrada exata. Como é que eu extraio a raiz quadrada de uma variável, professor? Tem aqui, ó, uma variável possui raiz quadrada exata quando seu expoente for par. Ou seja, a diferença de dois quadrados é um caso de fatoração bem específico. Quando é que você vai usar a diferença de dois quadrados? Primeiro, quando eu tiver só dois termos, um subtraindo do outro, uma diferença. E esses dois termos ainda precisam ser quadrados perfeitos. E aí, como é que eu faço isso? Vou verificar se eles são quadrados perfeitos. Tem aqui, ó, o passo a passo para verificar. Então, como é que eu verifico? Eu extraio a raiz quadrada de cada termo. Esqueça o sinal de diferença, tá? Pego o termo sem o sinal, ou seja, nesse caso aqui, eu vou extrair a raiz quadrada de a ao quadrado. E também vou extrair a raiz quadrada de b ao quadrado. Pessoal, aí vem a dica. Como eu extraio a raiz quadrada de uma variável? É simples. Você vai pegar o expoente da variável e vai dividir por 2. É por isso que só existe raiz quadrada exata para variável que tem expoente par. Porque um expoente par, a divisão por 2 vai ser exato. Então, como é que fica a extração aqui dessa raiz quadrada? Fica assim, ó. Pego o expoente e divido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. Quando eu divido o expoente por 2, o a sai da raiz. Então, sobrou quem aqui? Simplesmente o a. A mesma coisa aqui, ó. B ao quadrado. Estou extraindo a raiz quadrada.
Pego o expoente e divido por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. E quem sai da raiz? O b. Então aqui está, extrair a raiz quadrada e foi exata nos dois termos. Então se for exata nos dois termos, eu já confirmo. São dois termos, é uma diferença, os termos são quadrados perfeitos, é uma diferença de 2 quadrados. Então, legal. Posso fazer a fatoração agora, professor. E como é a fatoração? A fatoração está aqui, ó, no terceiro tópico. A fatoração de uma diferença de 2 quadrados é um produto da soma pela diferença dos dois termos obtidos na extração das raízes. Ou seja, eu não extraí a raiz do primeiro termo, não deu A? Eu extraí a raiz do segundo termo, não deu B? Isso mesmo. Então, a fatoração desse polinômio a ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao produto da soma pela diferença. E quem serão os dois termos? O que eu extraí na raiz, que é o a mais b, que é o a menos b. Lembrando que o sinal de negativo vai ser sempre o sinal que acompanha o quadrado perfeito. No caso aqui seria o b. Então, pessoal, veja, isso daqui é um produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Lembre-se lá da aula de produtos notáveis que o cálculo programado como é que ficava? O primeiro termo e o primeiro e segundo termo eu vou sempre olhar para o parênteses negativo. Então, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que é exatamente isso daqui. Então, aqui é uma fatoração em que eu estou voltando o produto notável ao que ele era originalmente. Então, esse é um caso de fatoração que retoma um produto notável. E aí é um dos casos de fatoração mais tranquilos de serem feitos. Então, vamos fazer aqui o segundo exemplo. Ó. É uma diferença, são dois termos. Será que é uma diferença de 2 quadrados? Como é que a gente faz? Pega o primeiro termo, extrai a raiz quadrada. Pega o segundo termo, extrai a raiz quadrada. Esquece o sinal aqui por enquanto, tá? Então vamos só extrair sem considerar esse sinal. A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado faz lá pelaquela dica que eu dei. Vou pegar o expoente e vou dividir por 2. Quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. Então sai quem? O x. Então tá aqui, ó, extraído. Raiz quadrada de 25 é muito fácil, todo mundo sabe, dá 5. E aí, as raízes quadradas deram exatas? Sim. Então trata-se de uma diferença de 2 quadrados. Como é que fica a fatoração? É um produto da soma pela diferença. Só preciso saber quem são os termos. Os termos são o que eu extraí aqui da raiz. Então fica 3x mais 9. Como o 25 aqui, perdão, pessoal, 3x mais 5. Então, como é que eu sei? O menos aqui está para o 25. Então, quando eu extrair a raiz quadrada de 25, deu o termo 5. Então, vai ficar aqui 3x menos 5. E aí eu volto a minha diferença de 2 quadrados, vira um produto da soma pela diferença. Se eu confirmar aqui, ó, pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, dá 9x ao quadrado. Pego o segundo termo e elevo ao quadrado, dá 25. Então, esse é um caso de fatoração que envolve a volta de um produto notável. E nós vimos mais dois produtos notáveis, que quais eram eles? O quadrado da soma e o quadrado da diferença. Eles também serão fatorados através do próximo caso de fatoração. Trinômio quadrado perfeito. Coloquei aqui uma abreviatura para TQP, para trinômio quadrado perfeito. Então, esse caso de fatoração especificamente, ele vai fatorar o quê? Vai fatorar trinômios apenas. Isso quer dizer que se eu tiver um binômio, não vou usar esse caso de fatoração. Se eu tiver um polinômio de 4 termos, não vou usar esse caso de fatoração. Então, só vou usar em trinômios. E o trinômio tem que ser quadrado perfeito. E o que é um trinômio quadrado perfeito? Tá aqui a informação, ó. Um trinômio quadrado perfeito é o resultado do produto notável quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Lembre-se que quando nós desenvolvíamos
o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, nós gerávamos sempre um polinômio de 3 termos. Então, quando eu elevo algo ao quadrado, o resultado é um quadrado perfeito. Então, se eu elevei um binômio ao quadrado e o resultado foi um trinômio, esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. E aí, o trinômio quadrado perfeito apresenta dois monômios quadrados perfeitos. Então, eu vou ter 3 termos, mas só 2 deles representarão termos quadrados perfeitos. E aí, um monômio quadrado perfeito, ele é sempre positivo. Seu coeficiente é um número quadrado perfeito. Então, o monômio quadrado perfeito, pessoal, ele é sempre positivo. O seu coeficiente é um número quadrado perfeito. Estão vendo as dicas? E suas variáveis possuem expoentes pares. Então, no trinômio quadrado perfeito, 2 deles são monômios quadrados perfeitos. Então, como é que eu vou fazer a fatoração? Primeiro passo, ó, vou identificar os 2 monômios quadrados perfeitos e vou extrair a raiz quadrada de cada um deles. Veja aqui no exemplo. Esse termo aqui não é quadrado perfeito, porque 2 não é quadrado perfeito. E aqui o expoente não é par. Então sobrou esse e sobrou esse. Se vocês perceberem, ó, aqui, ó, esse é quadrado perfeito. Como é que a gente sabe? Vamos extrair aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado. Pela técnica que eu acabei de ensinar a vocês, divido o expoente por 2. 2 dividido por 2 dá 1, sobra o A. Então vamos ver aqui, ó, B ao quadrado agora. Raiz quadrada de B ao quadrado, divido o expoente por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, sobra quem? O B. Então, extraí as raízes e elas deram exatas. Como são 2 termos, então estou aí próximo de um trinômio quadrado perfeito. O que é que vai me garantir que é? Aqui, ó, verifique se o dobro do produto da extração das raízes coincide com o termo do meio. Nesse passo, eu vou ignorar o sinal do termo do meio. Tá? Vou só ver se o valor coincide, ignorando o sinal. Então vamos lá, como é que eu faço? O dobro do produto da extração das raízes, ou seja, o dobro, o produto de A vezes B é AB. Veja só que bacana, que é exatamente o termo do meio, ou o termo que eu não extraí a raiz, ou o termo que eu não considerei um trinômio quadrado perfeito, porque nem sempre esse termo vai estar no meio. Tá, pessoal? Então, você pegou 2 termos, extraiu as raízes, elas deram exatas, você vai pegar o termo que sobrou e você vai fazer o seguinte, vai multiplicar o valor que você obteve nas 2 raízes e vai dobrar. Se for o termo do meio, eu estou diante de um trinômio quadrado perfeito. Então, até agora eu fiz a verificação do trinômio quadrado perfeito, que deu exatamente, ó, extrair a raiz quadrada de A ao quadrado, deu A. Extrair a raiz quadrada de B ao quadrado, deu B. Se eu pegar aqui e dobrar A vezes B, que é o produto das raízes, vai dar o termo do meio. E aí eu posso fazer a fatoração. Como vai ficar a fatoração, pessoal? Então a fatoração aqui de A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. A fatoração vai ser sempre o quadrado de uma soma ou de uma diferença. Como é que eu sei se é soma ou diferença? O sinal vai ser dado pelo terceiro termo, o que eu não extraí a raiz. O terceiro termo aqui é positivo, então vai ser uma soma. E quem serão os termos aqui? Extraídos de cada raiz. Então, extraí o termo A, extraí o termo B. E aí eu tenho exatamente a fatoração. Peguei o meu trinômio quadrado perfeito e ele voltou a ser o que era um produto notável, né? O quadrado da soma de 2 termos. E aí está feita a fatoração. Vamos fazer mais um exemplo para fechar a aula de hoje. Veja aqui, ó, 3 termos. É um trinômio. Como é que eu vou saber se é quadrado perfeito? Vou procurar os 2 monômios quadrados perfeitos. Esse daqui não pode ser, porque 6 não é quadrado perfeito, nem o expoente aqui de x é um número par. Então não pode ser. Mas esse aqui existe raiz quadrada, que é quanto, pessoal? 3, né? Raiz quadrada de 9. E esse daqui, ó, expoente é par, existe a raiz quadrada dele. Então, vou pegar e extrair a raiz quadrada de x ao quadrado. Isso daqui dá x. Lembre-se, divido o expoente aqui por 2 e dá exatamente 1. E vou extrair também a raiz quadrada de 9. Isso daqui dá quanto? Dá 3. 3 ao quadrado dá 9.
Então, já extraí a raiz de dois termos e eles se mostraram um quadrado perfeito. Então, cada termo é um quadrado perfeito. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o produto, não é? Vou dobrar o produto das duas raízes extraídas, ou seja, 2 vezes x vezes 3. Isso daqui dá quanto? 2 vezes 3 dá 6x, que é exatamente o termo do meio, ignorando o sinal, 6x. Então está verificado que trata-se de um trinômio quadrado perfeito. Como é que é feita a fatoração? Eu já sei que é o quadrado. Soma ou diferença? O termo que não é quadrado perfeito, ou seja, o terceiro termo, o sinal é o quê? Negativo. Então, o sinal aqui vai ser negativo. E quem serão os dois termos de fatoração? O que eu obtive aqui das raízes, x e 3. Não vai importar a ordem, pode ser o 3 e o x, pode ser 3 menos x ou x menos 3, que aí no fim das contas vai dar o mesmo cálculo programado. Beleza, pessoal? Então, o que nós tínhamos de fatoração de polinômios para o 8º ano está nessa aula. Então, olhem com atenção, assistam quantas vezes for necessário, olhem as anotações do livro, olhem as anotações que eu fiz aqui na aula, pratiquem e na aula que nós tivermos ao vivo online, eu tiro as dúvidas de vocês. Então é isso, um grande abraço e bons estudos, pessoal. Até a próxima!